não é todo dia que o cara consegue falar com alguém que é medalhista, né? Que tem medalhas de ouro, tá no Guinness Book. Então hoje eu tô trazendo esse cara aqui. Todo dia a gente adquire um pouquinho de experiência, né? Hoje eu tenho mais experiência do que ontem, obviamente. Só que a gente não se dá conta que a gente vai acumulando experiência. E eu estava refletindo, na verdade, a gente poderia ter adquirido muito mais experiência, a gente poderia ter conquistado muito mais coisas, se não fosse os nossos bloqueios, né? Se não fosse a nossa mentalidade de insucesso. E aí, enfim, vem uma série de pensamentos negativos na cabeça da gente, né? É o bem duelando com o mal, né? Fica aquele negócio assim, aquela disputa. E aí a tendência é que o mal vença, né? Na verdade, existe um estudo que diz que 50% dos nossos pensamentos são negativos e 50% são positivos, só que normalmente os negativos eles acabam vencendo. São várias situações aí que surgem no dia a dia que a gente se bloqueia, a gente se auto-boicota, e não só a gente, né? Mas também pessoas, às vezes, muito próximas da gente acabam falando coisas, às vezes por querer, essas pessoas fazem por maldade, né? Ou às vezes falam coisas que às vezes elas não sabem nem que elas estão falando e acabam ofendendo a gente, puxando a gente para baixo, né? E então, muito desses bloqueios que a gente tem e dessa forma que a gente conduz a vida de não sair da caixinha, né? Está relacionada aos conceitos que os outros têm da gente e que falam pra gente e que apontam o dedo pra gente, isso acaba nos puxando para baixo, nos limitando, né? Posto todo esse cenário, como é que foi? Tu pensou assim, bah, amanhã eu vou pro Guinness Book, vou ter 6 recordes no Guinness Book, eu vou ter 9 medalhas de campeão mundial, e tu levantou num dia assim, beleza, amanhã eu vou ter isso, e teve. Me conta um pouquinho como é que tu chegou até todos esses prêmios aí que tu tem, todas essas medalhas. Eu sempre gostei de participar de esporte, eu gostava de jogar basquete, sempre tive vontade de viajar bastante. E quando eu entrei na faculdade, em 2006, eu me inscrevi nos Jogos Universitários, né? Pensei, opa, né? Eu vou fazer, me inscrever em alguma modalidade para viajar, né? Conquistei uma primeira Legal. medalha, que foi a medalha de 400 metros, medalha de bronze. Depois, quando eu voltei para minha cidade, aí o pessoal da cidade me convidou para treinar. Treinei 2 semanas, 3 semanas, aí eu participei de uma competição interna aqui da cidade. E eu ganhei a prova de 400 metros e Olha, eu fui convidado para participar da equipe aqui da cidade. Até que, quando a atleta Terezinha Guilhermina, que é uma atleta paralímpica, ela precisou de um atleta guia, foi aí que eu comecei a treinar com ela, ela gostou do jeito que eu comecei a guiá-la legal. e deu certo essa nossa parceria, né? Aí a gente participou de uma competição em São Paulo, né? Quando falou em viajar, nossa, vou viajar. Brilhou o olho da criança. Brilhou o olho, né? Foi muito bom. Imagina assim, você é o atleta aqui, né? Você está correndo do lado da pessoa que é deficiente, né? Imagina você toda hora falando para ela, vamos, 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 corre, 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 corre. Você fica meio sem norte. E Comunicação é diferente, né? é um apoio, porém, assim, parece que você desgasta mais, assim. E você ouvindo a pessoa toda hora falar no ouvido, parece que ela vai ficar mais tensa, a corrida não sai, não desenvolve e tal. E, e eu simplesmente falei para ela, era reta, curva, né? E reta, e na hora de chegar, inclinar o tronco, né? Ela gostou desses comandos. Nossa, né? Nunca tive alguém que falasse poucas palavras assim e me senti tão leve, né? Foi assim que a primeira trajetória, ela fez uma marca boa e tal. Ela gostou do jeito que eu guiei. Eu disse, Guilherme, você quer ser o meu guia? Eu disse, claro que quero, né? Que legal, hein? E foi assim, Estevam, que começou a minha trajetória, né? Eu falava assim para Terezinha, Terezinha, eu vou entregar o que eu tenho de melhor para você na nossa competição, né? Para a gente estar cada vez viajar mais, né? A viagem assim que me pegou mais, né? A gente viajar para o Mundial. O Mundial foi na Nova Zelândia. E lá, quando a gente chegou na Nova Zelândia, eu falei assim, Terezinha, que incrível, né? Porque, querendo ou não, o esporte paralímpico, ela está tendo uma visibilidade até boa. Mas a partir desse ano que a gente participou, ela deu um boom, certo? Né? Uhum. Essa competição de Nova Zelândia, ela foi a atleta mais premiada, nós tivemos 4 medalhas de ouro e 2 recordes mundiais nessa competição. Foi uma parte boa também de estar trabalhando junto com essas pessoas com deficiência, né? Propus de estar dando essa alegria, né, para eles, né? Minha avó, ela ficou acamada e aí eu levava ela
Em todos os lugares possíveis. levar para tomar sol, alguma Sim. coisa assim, isso já ajuda. Para que... Imagina, se eu tivesse uma condição dessa, eu queria alguém igual o Guilherme que pudesse fazer isso por mim, né? Enfim, aí você falou das minhas medalhas. Então, nesse Mundial, a gente conseguiu, em 2011, a gente conseguiu 4 medalhas. Tivemos mais de 60, 70 medalhas de ouro, né? Nossa. 6 recordes mundiais, 2 medalhas paralímpicas e conhecemos diversos países, conheci diversas cidades aqui Vai. no Brasil. Já, já posso morrer feliz. Olha, que legal, hein? Parabéns. Nossa, muito tri, muito bacana. Tá, e dessas, e todas essas medalhas, assim, todas essas conquistas, e lógico, competições que tu também não ganhou nada, porque sem dúvida nenhuma tu também teve muito fracasso, né? Enfim, a vida não é só um mar de rosas, né? A gente não só ganha, a gente perde também, né? E faz parte. Qual é a competição, talvez não gerou medalha, que foi a mais difícil, assim, tu É, lembra? E por quê? então, todas as conquistas, elas foram árduas, né? Elas exigiram bastante preparação. Porém, medalha paralímpica lá de Londres 2012, ela foi memorável, né? Pois era uma competição gigantesca, acho que todos os atletas gostariam de estar participando, né? Uhum. E parece que não foi tão favorável para a gente, porque era uma competição de manhã, outra competição à tarde, outra competição à noite, aí não tinha um descanso, sabe? Foi dias seguidos, assim. Em uma das competições, na final dos 400 metros, eu tive uma contratura na perna, onde Hum. antes de correr eu falei para ela, Terezinha, minha perna tá doendo, a gente vai fazer o nosso melhor e vai dar tudo certo, né? Faltava acho que poucos metros, 100 metros, eu comecei a sentir, e eu até melhorar o ritmo para ela, vamos acelerar que os atletas estão vindo, né? E aí as outras atletas passaram a gente e eu já estava sentindo a perna e me joguei. Parecia Não. que veio um filme na cabeça, assim, veio uma eternidade ali, né? Quando eu tava no chão. O estágio inteiro pegou e ficou, "Ah!" Sabe aquele suspense, né? Tipo assim, Nossa, que doido, cara. nossa, 80 mil pessoas no estádio. Aí eu levantei, chamei ela, disse, vamos, Teresa, vamos terminar meio que devagarzinho. Deu certo, né? Aí eu falei assim, ó, Terezinha, o que aconteceu aqui, né? Senti a perna e tal. Outro dia tinha a prova de 100 metros. Falei pra ela, ó, se tu tiver que fazer, a gente vai fazer e a gente vai fazer o melhor, né? Uhum. Cara, foi dito e feito, né? Porque imagina, né? Você perdeu uma medalha nos jogos, né? Melhor, Responsabilidade, conquistada, sim, né? né? Tipo assim, o Você cara se sente, bah, aquele jogador de futebol que bate no peito, eu vou fazer esse gol, né? No pênalti, né? Eu tinha que estar mais ou menos assim. Dito e feito. A gente conseguiu ali ganhar a prova, né? E foi ali que a gente quebrou o recorde mundial, né? Ela foi considerada a atleta mais veloz e também foi nessa prova que a gente foi para o Guinness Book. Foi uma conquista muito gigantesca, tenho orgulho, parece que foi ontem. legal. E me diz uma coisa, como que funciona a competição, assim? Tu disse que é uma competição diferente, né? Lógico, tem que ser adaptada para o atleta, então conta, assim, aspectos gerais de como que é isso aí. A gente tem que treinar bastante, né? Como qualquer outro atleta, como qualquer trabalho, a gente tem que estar se esforçando, tem que estar trabalhando árduo, pesado para a gente ver o resultado, certo? Igual eu falo, gostaria de viajar, mas ninguém via que a gente, quando a gente em viagem, Estevam, a gente levava o nosso tênis, levava as nossas vestes, tá treinando no hotel, treinávamos em Uhum. garagem, treinávamos em parque, tudo isso para não perder o foco. Um dia que a gente ficava sem treinar, a gente via assim que era uma possibilidade do adversário estar nos engolindo na hora da pista, né? A gente não podia estar acomodado com isso. Eu falo assim que o deficiente visual ele tem que ter uma confiança enorme, né, com o atleta guia, né? Porque eu via a diferença fora da pista, né? Porque não é apenas você só correr, né? Porque correr é ok, né? Qualquer um pode correr, mas fora dessa, o desgaste emocional, tudo que envolve isso, para frente, assim, pode atrapalhar a competição, né? Você pode evitar isso. Eu era bastante divertido também, né, Steph? Porque a gente tem que ter um humor, né, nos nossos aspectos de trabalho, né? Mentalidade de sucesso, ela não precisa ser só rígida, né? Fechada, Uhum. triste. Tudo que na vida tem uma demanda, um pouco de alegria, diversão, descontração, assim, ela ajuda, né, no trabalho. Bacana. O teu trabalho, treinar, né, essa pessoa, significa treinar ela fisicamente, para que ela tenha aquele preparo físico e todo esse cuidado com a pessoa, bem-estar dela ali antes do momento, né, da competição em si. E Também tinha isso. como a gente falou antes, de bloqueios, né? A companhia dessa pessoa é tu, né? E aí
eu imagino que tu deve compartilhar, tipo, coisas muito pessoais, assim, né? Para ajudar aquela pessoa. Porque o que nos bloqueia, muitas vezes, são alguma coisa que as outras pessoas falam, ou mesmo a percepção que a gente tem das outras coisas. Abrir um parênteses. Depois que a gente terminou a parceria eu e a Terezinha, eu comecei com uma outra atleta, né? A outra atleta é a Uhum. Jerusa, né? E a Jerusa, ela é uma atleta já com bastante tempo de seleção, né? Porém, eu falava assim, a gente não tem que contentar só ganhar medalha, né? Sempre falava, a gente tem que treinar para ganhar o primeiro lugar, né? Ganhar medalha de Uhum. ouro, a melhor, porque assim, se você treina para ganhar medalha, a chance de você ficar em quarto, né, é grande. A gente tem que Uhum. buscar sempre a primeira medalha, né? A gente tem que procurar melhorar. Quando a gente começou a parceria, ela achava que não ia para os Jogos do Rio Uhum. 2016. E eu comecei a trabalhar, mudei de cidade, comecei a falar com ela, assim, seguinte, ó, a gente tem que colocar na cabeça que a gente vai, certo? Uhum. E, Legal. e na hora do treino, que a gente se encontrava, ela falava assim, a fulana fez uma marca boa, né? Aí eu falava assim, Uhum. que bom que essa fulana tá com uma marca boa. Bom nada, ela vai ganhar da gente, não. A gente tem que ganhar, correr com pessoas que correm bem, né? Não adianta nada correr com Ah, pessoas que que correm legal. mal, senão a gente não vai evoluir. Ela ficava construindo esse negócio na cabeça. Aí ela olhava assim, nossa, é verdade, né? Aí o treinamento era outro, né? Começava a sorrir, né? Já era outra pessoa, não era uma pessoa de sorrir, mas ela já sorria, já ficava feliz já, né? Perceba, a gente estava em sexto, sétimo do mundo. Você tem noção que a Nossa. gente passou para primeiro do mundo? Nossa. A Rede Globo veio atrás da gente. Veio as pessoas perguntando o que aconteceu, que treinamento, não sei o quê. Era simplesmente trabalhar a cabeça, né? Olha que legal. E foi incrível, né? Foi incrível. A gente chegou nos Jogos do Rio como um favorito à medalha de ouro, né? Porque a gente estava em uma crescente boa. A gente queria participar e deu certo, né? Só não conquistou. Foi a primeira vez que eu participo de uma competição que não ganhei medalha, né? Eu lamento, mas né, faz parte, né? Nem todos são flores. Mas agora, até o marido dela fala, Guilherme, isso foi uma peça fundamental na vida da gente, porque a Jerusa, ela está com uma recordista mundial. Ela fez uma marca tão expressiva, né? Que se os jogos fossem no ano passado, ela tinha ganho. Foi aquela sementinha que eu plantei lá atrás, que ela está vindo colher os frutos agora também. A gente não se dá conta, né? Mas, por exemplo, assim, tudo é uma questão de perspectiva. E aí tu passar essa perspectiva para a pessoa. Eu acho que a tua perspectiva é uma perspectiva mais positiva. E eu me identifico Sim, com muito com certeza. isso. Eu sempre vejo o lado bom das coisas. Primeiro porque quando tu pensa positivo, quando tu fala de forma positiva das coisas, ou tu vê esse mundo positivo, isso faz com que o teu cérebro libere endorfina, libere dopamina. E aí o que acontece? Tu consegue te concentrar mais naquilo que tu precisa te concentrar. E aí, tu ficando mais focado, tu consegue atingir o resultado que tu pretende atingir, né? Então, mas a Sim, positividade funciona, funciona. Então, antes mesmo de saber desses dados, eu sempre via as coisas de uma perspectiva positiva, porque tá a situação posta ali. Tu pode pegar e ficar chorando, né? Ah, meu Deus, mas a situação. Ou tu pode tentar mudar aquela situação, né? Tipo assim, é muito óbvio isso que eu tô falando, mas as pessoas não se dão conta. Eu sempre consigo ir pro lado positivo e eu percebo quando eu tô indo pro lado do pensamento negativo. E aí eu já consigo direcionar isso pro outro lado, canalizar isso, sabe? Porque eu sei que aquilo não vai ser bom. Mas aí, aonde eu quero chegar, né? Eu sempre digo o seguinte, a forma como tu fala as coisas pode fazer com que essa pessoa ela fique super limitada. A primeira aula do meu curso é a seguinte, ó, eu falo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui toda uma estratégia que foi desenhada. E essa estratégia, eu demorei, sei lá, 2, 3, 4 anos para desenvolver, da forma como eu estou mostrando para vocês aqui. Foi uma sementinha que eu plantei lá, reguei e cresceu em 2, 3 anos. Vocês não vão ver isso, vocês vão ver somente o o resultado, fruto. né? Que eu vou mostrar que exatamente, que é mais ou menos o que tu faz. Só que aí o que acontece? Aquelas pessoas ali olhando aquele monte de coisas construídas, né? Elas vão olhar, mas eu não tenho nada, e agora? Elas acabam se desesperando e acabam não dando o próximo passo. Aí, tipo assim, o que eu falo na minha primeira aula? Pessoal, eu não quero que vocês façam tudo isso aqui. Eu não quero. Eu quero que vocês sejam hoje melhor 1% do que ontem. E amanhã, no caso, vocês vão ser 2%. Em um ano,
vocês vão ser 365% melhor do que o ano anterior. Então, esse é um dos estímulos que eu faço. Tipo assim, a medalha está acessível para todo mundo. Criar uma estratégia de sucesso do cliente, retenção de clientes, está acessível para todo mundo. Por que as pessoas não vão até lá, né? Por que elas não vão daqui, que é onde elas começam, até aqui, onde é ganhar a medalha? Por que algumas vão e outras não vão, né? E aí, nesse meu 1%, eu estou estimulando ela para que ela vá ao 1%. Vai, o que é 1%? Sei lá, 1% é levar a ideia para o meu chefe, né? Simples. Porque todo mundo vai ter que levar a ideia para o chefe, por exemplo, no meu caso empresarial. Né? Eu vou de 1% em 1%. E aí, o que acontece? As pessoas que se formam comigo, né? Elas conseguem lá no final montar isso. Então, essa é a diferença, tá? Não no conteúdo que tu vai passar, mas tá ali na hora de tu te conectar com a cabeça da pessoa, né? E tu conseguiu te conectar, por exemplo, no caso da Terezinha, contigo mesmo e com ela também, na questão da viagem, né? Aquilo era o que te movia, né? E aí automaticamente estava vendendo o teu sonho para ela. Você complementava ela, né? E me Isso. ajudava em outra forma. Se a gente for movido por alguma coisa, a gente descobrir que coisa que nos move, a gente consegue ter mais sucesso, né? A gente consegue ter uma mentalidade melhor. Deficientes, não deficientes, todo mundo tem uma limitação. Mas ninguém é coitado. Ninguém é coitado, né? Todo mundo consegue fazer algo, né? A gente não pode... fulano ali perdeu o emprego. Desculpa, mas ele vai conseguir se movimentar para ir atrás. E a vida vai seguir de uma forma. Vamos ver outra alternativa que vai dar certo, né? Tudo dá certo. Tudo se dá um jeito, só pra morte que Tudo não, dá um né? jeito. Bacana, bacana.